Bem, muito bom dia. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente na pessoa da Fernanda, pessoa da Lisângela, também a Lisiane, aqui do Sesc Bagé. Agradecer por essa oportunidade. Para mim é muito rico poder voltar ao Rio Grande do Sul, poder percorrer o interior do estado, em algumas cidades, e conhecer a realidade de implantação das políticas públicas do idoso aqui no nosso estado. Como dito na apresentação, eu sou natural de Porto Alegre, vivendo em São Paulo já há 7 anos, mas é sempre muito bom voltar à terra da gente, e em especial voltar a essa região também, uma região que eu muito frequentei na minha infância, na minha adolescência, tendo amigos muito queridos da cidade de Dom Pedrito, da minha família, e também aqui em Bagé, mas já fazia alguns anos que eu não retornava para a região. Então foi com grande satisfação que ontem eu tive oportunidade de conhecer aqui o Centro do Idoso e de saber um pouquinho das políticas para o idoso que já foram implementadas aqui, com grande surpresa de saber, inclusive, que já houve uma secretaria do idoso, há alguns anos atrás, aqui nessa cidade. Então, com certeza, o que eu espero dessa oportunidade, que eu muito agradeço, é não apenas trazer um pouquinho, compartilhar com as senhoras, com os senhores, um pouquinho daquilo que a gente tem feito lá em São Paulo, nos bairros, mas também poder levar as experiências daqui, as coisas que eu aprendi com essa visita, para os nossos alunos lá na Universidade de São Paulo. A minha formação é em Ciências Jurídicas e Sociais. Eu gosto de destacar um pouquinho desse meu percurso também, para explicar como nós trabalhamos nessa graduação e nessa pós-graduação em Gerontologia da Universidade de São Paulo, que é uma formação interdisciplinar. Então, eu, tendo essa formação em Direito, trabalho com colegas de outras áreas, como as queridas colegas professora Maria Luísa Bestetti, que é arquiteta de formação, ou a professora doutora Marisa Cioli, assistente social, com pós-graduação em saúde pública, para, já de início, destacar para vocês um pouquinho dessa composição, que faz essa pesquisa com olhares de diversas ciências que contribuem para esse diálogo, que busca pensar em novos espaços urbanos mais inclusivos para todos, para as pessoas idosas, mas para todos. E isso exige um olhar da gerontologia que chama diversas especialidades para o diálogo, para a contribuição, seja dos direitos, seja da arquitetura, do urbanismo, seja da saúde pública e de diversas outras áreas. Então, eu não posso deixar de agradecer também a própria Universidade de São Paulo, que autorizou meu deslocamento para estar hoje aqui com vocês, e a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, FAPESP, que financiou esse estudo, certo? Bom, o bairro amigo do idoso, O que é essa questão do bairro amigo do idoso? Ele se inspira numa iniciativa da Organização Mundial da Saúde, que instituiu o programa Cidade Amiga do Idoso, do qual talvez os senhores e as senhoras já tenham ouvido falar. Então, por isso que a minha fala leva esse nome do bairro amigo do idoso, porque nós adaptamos esse método do Cidade Amiga do Idoso, proposta pela Organização Mundial da Saúde, para aplicar no âmbito de 2 bairros de São Paulo. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar, por gentileza.
Na minha fala, então, eu vou fazer primeiro uma introdução a esse tema. Num segundo momento, eu vou apresentar as características da nossa pesquisa e alguns de seus resultados, né? E, para concluir, eu vou falar um pouquinho dos desafios dessa metodologia e de algumas conquistas que nós já tivemos com esse projeto. Tá? Eu acho que o intuito de estar compartilhando também a nossa experiência nesses bairros de São Paulo é por acreditar que essa iniciativa possa inspirar outras iniciativas locais, né, em outras cidades. Então, eu acredito que seja importante a gente disseminar esse método, porque é um método que tem um princípio que me parece essencial para a gente pensar nas políticas públicas em geral e em especial nas políticas para o idoso, que é o princípio de dar a voz à população interessada. Ou seja, é construir políticas públicas a partir da escuta do cidadão, a partir da escuta daquele que será o principal interessado nas políticas e nos serviços que serão implementados. Eu acho que por isso que o título da palestra prevista hoje aqui fala de protagonismo do idoso e de protagonismo no bairro. Por quê? Tanto a pesquisa, né, como as políticas que essa pesquisa pretende estimular, elas partem desse pressuposto de que elas devem ser construídas não de cima para baixo, de um gabinete, de um técnico, de uma pessoa com uma especialização científica, um conhecimento de área que construa da sua cabeça as prioridades que entende serem necessárias para aquele local. Mas ouvindo a população, como primeiro passo, a gente vai poder construir um conhecimento e políticas públicas que sejam de baixo para cima. Primeiro ouvindo a população interessada acerca daquela realidade. Então, guardemos isso como um primeiro princípio, né? As políticas amigas da pessoa idosa, esse conceito, parte dessa premissa, ouvir a população idosa. Então, vamos lá. Pode passar, por gentileza. Nessa introdução, eu vou começar citando uma frase de um dos participantes da nossa pesquisa, porque nós fizemos grupos com os moradores idosos desse bairro, para tratar de diversos temas, que eu vou apresentar depois. E eu vou começar com essa frase, porque é uma frase que foi bastante forte de ouvir. De um dos senhores com idade mais avançada que veio participar, ele disse o seguinte, 87 anos. Quem quer ouvir a minha opinião política? A minha opinião política vale como um baú de ossos. E eu achei, enfim, essa frase muito significativa, né? E destaco ela para essa palestra aqui, porque a gente está falando de protagonismo, né? A ideia é pensar qual é o lugar da pessoa idosa, qual é o lugar de voz da população idosa, e um dos sentimentos que pode aflorar para as pessoas mais velhas é o sentimento que aparece nessa frase. Quem quer ouvir a minha opinião? Então, vamos partir daí, pensando o seguinte, né? Nós temos um grande trabalho na gerontologia, né, nesse contexto de envelhecimento da população, que todos estão cansados de saber, quer dizer, já ouviram, a população brasileira, como a população mundial, está envelhecendo, que significa o quê? Né? Não apenas as pessoas estão vivendo mais, uma maior longevidade, mas, sobretudo, também as mulheres estão tendo menos filhos. Então, está acontecendo que esta população, a população vai envelhecendo
e com a queda da fecundidade, menos jovens, então a proporção de pessoas idosas na população está aumentando. E isso no Brasil acontece de um modo acelerado, né? Então, para dar um exemplo, na França, tá, que tem uma população bem mais envelhecida que a população brasileira, enquanto eles na França levaram em torno de 1 século para dobrar a proporção, o percentual de idosos em sua população, em 1 século essa proporção dobrou. Isso no Brasil vai acontecer, está acontecendo num intervalo de aproximadamente 30 anos, de 20 a 30 anos. Dobra esse percentual de idosos, ou seja, pessoas acima de 60 anos ou mais na nossa população. E a grande questão que fica e a adaptação das cidades, dos serviços, da nossa sociedade para essa realidade, né? Já temos uma série de desafios, déficits, né, para as nossas políticas públicas mais essenciais, a começar pelo saneamento básico, moradia, enfim, né? Então, assim, nesse cenário de envelhecimento populacional, de mudança das características das famílias, com uma diminuição dos cuidadores naturais, né, dos cuidadores familiares, como vai ficar a atenção à pessoa idosa, né, daqui a alguns anos? Como vai ser para a minha geração, onde muitas mulheres não têm filhos ou poucos filhos, né? Que serviços de apoio nós teremos, né? Quem vai prestar os cuidados que a gente vai vir a necessitar, possivelmente? Então, são uma série de desafios, né? E é para isso que novas formações, como a gerontologia, hoje se fazem necessárias para pensar nessa gestão da questão do envelhecimento e da velhice, né? Bom, então, nesse contexto todo, vamos pensar um pouquinho na imagem do idoso, na imagem da pessoa idosa, no que a pessoa idosa representa hoje para a nossa sociedade, né? Não só na cultura, no imaginário das pessoas, né? Mas também como se dá a integração, a inclusão da pessoa idosa nas famílias, na sociedade, no Estado, né? E aí a gente tem que destacar que a gente vive numa cultura contemporânea de uma supervalorização da juventude, né? Então, os próprios produtos anti-aging, né, anti-envelhecimento, toda essa questão estética, a gente vem dessa cultura muito forte de valorização da juventude, de juventude eterna, de modo que não é raro que muitas vezes a gente escute: eu envelheci, mas a minha cabeça é de jovem, né? E aí a gente deve pensar, mas por quê? Por que pode parecer interessante que eu tenha envelhecido, mas a minha cabeça é de jovem? Por que a gente não destacar os aspectos positivos da cabeça de um velho, de ser velho, né? A maturidade, o conhecimento, tantos aspectos muito importantes que fazem com que o espírito velho, um espírito de um idoso, tenha os seus atributos de modo que ele não seja um espírito desvalorizado com relação ao espírito jovem, não é? Então são coisas assim que eu acredito que a gente precisa trabalhar para desconstruir a imagem negativa, as imagens negativas que a velhice ainda carrega na nossa cultura hoje, né? Por quê? Porque
essa questão que pode parecer simples, só de uma imagem, só de uma visão, só de uma cultura, na verdade ela acaba sim repercutindo e influenciando no exercício de direitos. Porque começa com essa visão de que ser velho talvez não seja tão interessante quanto ser jovem. E termina quando o jovem da família está tomando uma decisão no lugar daquela pessoa idosa, que ainda é lúcida, que embora possa estar fragilizada, muitas vezes fisicamente, mas que ela ainda tem o livre-arbítrio e ela ainda deveria tomar as principais decisões relativas à sua saúde, relativas a onde ela vai morar, né? Então vejam que começa muitas vezes nesse imaginário social com relação ao velho ser menos, né? Com relação a essa terrível também tendência que ainda existe de infantilizar a pessoa idosa, né? De pensar que o velho volta a ser uma criança, né? E isso é uma coisa também muito errada, porque uma pessoa idosa nunca volta a ser uma criança. Não, jamais. Ela pode precisar de apoios, ela pode precisar de cuidados. No entanto, ela carrega uma história de vida. Ela tem uma bagagem, né, atrás dela que a criança não tem. É outra etapa do ciclo. Né? Então, muitas pesquisas indicam, inclusive, que é na velhice que nós temos o grupo mais heterogêneo, né, em termos de idade, se compararmos aos jovens, se compararmos às crianças. Por quê? Porque até uma certa fase da infância, por exemplo, as crianças seguiram uma determinada tendência, né, de eventos na sua vida. Para quem viveu depois 70, 80, 90 anos, vejam como esses percursos de vida se diversificaram. Vejam quantas histórias diferentes, né, um grupo de idosos vai ter vivenciado. E por isso essa é outra tendência que tem que ser combatida, além da infantilização. A ideia de pensar que os idosos, as idosas, são um grupo homogêneo, que a gente pode classificar, imaginar o idoso é isso, o idoso é aquilo, assim, assim, assado. Podemos descrever o idoso com tais e tais e tais características. Isso também é algo que a gente procura debater na gerontologia, né? E os trabalhos da Gita Debert, por exemplo, já há muito tempo, na reinvenção da velhice, trazem essa questão de como é importante a gente perceber a heterogeneidade dos velhos, né? A heterogeneidade da velhice, né? Então, eu trago essas primeiras provocações, essas primeiras reflexões, porque estamos falando, mais uma vez, vou insistir na questão do protagonismo da pessoa idosa. E não podemos pensar que os idosos sejam protagonistas se nós não desconstruirmos essas questões, que o velho volta a ser criança, que o velho não pode, que é feio pensarmos em velhice, que ser velho é ser menos que ser jovem, que ser velho é ser um grupo homogêneo de pessoas, tá? Algumas premissas importantes para que a gente possa pensar em como valorizar a voz da pessoa idosa. Como incluí-la no bairro, nas famílias, no Estado, certo? E eu vou dar só 2 exemplos para os senhores e para as senhoras de como essa questão das imagens negativas da velhice, elas não passam apenas por questões da sociedade civil, das famílias, mas como também no próprio Estado, os nossos representantes políticos, enfim, como isso
está na mídia ainda, muitas vezes escapam imagens negativas da velhice. Em 2006, campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1. Ministério da Saúde, nós tivemos uma campanha que, quando eu assisti, me incomodou, né? Nós tínhamos a atriz Arlete Salles, que apresentava num auditório vários grupos de risco que deveriam, então, cuidar com essa questão da vacinação do H1N1. E, à medida que ela anunciava os grupos, né, crianças, mulheres no pós-parto, aparecia no palco um representante do grupo e um painel se acendia com o nome do grupo. Até que ela chega no idosos. E aí ela diz assim, ué, cadê o idoso, gente? Aí alguém da plateia diz assim, ué, o idoso tá aí no palco. Aí ela, o idoso está aqui no palco? E aí acende o painel, escrito assim, não mais idosos, né, mas escrito jovens acima de 60 anos. Ela, jovens acima de 60 anos. Então, quer dizer, claro, é uma questão que lida com humor, né? Porém, por trás dessa questão está essa ideia de que as pessoas não podem se assumir como idosos, que não seria legal, que temos que pensar em jovens acima de 60 anos, e não em idosos e idosas. Né? Uma outra questão, agora mais recente, vindo para cá, para esse evento de manhã, no táxi em São Paulo, eu ouço uma entrevista do presidente eleito, se referindo à questão da reforma da Previdência, a idade mínima de 65 anos, né, na defesa dessa questão, dessa reforma, dessa medida. E ele coloca o seguinte, mas a idade mínima, que 65 anos para aposentadoria, mas que vai ter que ser pensada para algumas categorias profissionais, como, por exemplo, os policiais, né, porque aos 65 anos, para um policial, uma arma seria mais uma bengala do que uma arma. Né? Então, eu acho assim que, muito embora eu concorde que não deva haver uma idade mínima para aposentadoria aos 65 anos para os policiais, e, aliás, na minha opinião, a idade mínima de aposentadoria não é a medida ideal para a gente pensar numa reforma da Previdência, porque eu acho que uma idade mínima apenas penaliza aqueles que começam a trabalhar mais cedo, quer dizer, aqueles que têm a sorte de estudar, fazer uma pós-graduação e começar a trabalhar aos 30 anos, a idade mínima, 65 anos, não vai fazer diferença. Né? Agora, para aqueles que começam a trabalhar mais cedo, aos 18 anos, né? Para esses sim é que essa medida acaba atingindo. Então, na minha opinião, a questão é o tempo de serviço, né? E não exatamente a idade mínima. Mas, fechando esse parêntese, eu apenas quero dizer que é muito importante a gente pensar nessas imagens, né, que são essas imagens da velhice, essas representações. Vocês sabem que, inclusive, aquele símbolo do idoso com a bengala, que tem nos ônibus, nos assentos reservados, ele tem sido repensado, né? Existe um outro modelo que coloca o símbolo do idoso, a pessoa com a idade, com 60 ao lado, né? Porque a gente sabe que não é uma característica. Quantas pessoas idosas que estão aqui hoje usam bengala? Nenhuma? Né? Temos um auditório cheio. Então, por que a gente tem que representar o idoso com a bengala? Não é? Então, assim, feita essa breve introdução, para a gente pensar um pouco nas imagens que a gente associa à velhice, para termos muito cuidado, porque isso acaba tendo algumas repercussões, né, depois no exercício dos direitos também, para que os idosos não sejam considerados cidadãos de segunda classe.
para que os idosos não tenham a sua autonomia, né, a capacidade de decisão, ou para que não sofram discriminação no mercado de trabalho. Sim, muitas pessoas idosas querem continuar trabalhando ou precisam trabalhar acima dos 65 anos. Porém, será que as pessoas idosas estão tendo um acesso ao trabalho, ao emprego ou a outras formas de trabalho de modo igualitário ou sem discriminação ou com salários adequados, né? Então, assim, eu acho que é importante tanto a gente lutar, garantir essa conquista que foi o direito à aposentadoria, como, por outro lado, lutar e garantir também que aqueles que queiram ou que necessitem trabalhar em idade mais avançada, possam fazê-lo com dignidade, sem discriminação, certo? Adiante. Bom, então eu vou falar um pouquinho nessa introdução do programa Cidade Amiga do Idoso. Foi desenvolvido no âmbito da Organização Mundial da Saúde, em 2005. Temos um brasileiro que teve a iniciativa, né, o Alexandre Kalash, o doutor Alexandre Kalash. Ele é um nome muito conhecido no Brasil, internacionalmente, né, e ele ocupou a direção de envelhecimento da Organização Mundial da Saúde e, junto com Louise Plouffe, né, eles conceberam esse programa Cidade Amiga do Idoso. Tá? E o que é a Cidade Amiga do Idoso? Por favor. Tá? O objetivo desse programa é obter dados que poderiam levar a ações para a promoção de melhores condições de vida para os idosos, tanto na dimensão física como na social. Eu quero destacar isso, que quando a gente pensa em Cidade Amiga do Idoso, a gente não está falando apenas da questão da acessibilidade física dos espaços, mas estamos pensando na dimensão social da inclusão. Como a pessoa idosa é um ator social que vai participar ativamente, socialmente, da vida, do trabalho, das questões políticas, tá? Por favor. E o pilar conceitual da Cidade Amiga do Idoso é o envelhecimento ativo. Tá? Então, uma cidade amiga do idoso, das pessoas idosas, é um meio urbano acessível e inclusivo que promove o envelhecimento ativo. E o que é o envelhecimento ativo? Vamos lá. O envelhecimento ativo também foi um conceito desenvolvido na década de 90 e que a Organização Mundial da Saúde também lança, né, uma política, faz uma publicação sobre esse conceito de envelhecimento ativo. Né? E diferentemente do que a gente poderia imaginar com a palavra ativa, né, pode ir passando por gentileza, tem várias imagens, que pode passar mais um e mais outra. Eu coloquei a imagem ali representando atividade física e uma imagem representando o trabalho. Porque a gente poderia pensar, pela palavra ativo, que o envelhecimento ativo significa que as pessoas idosas tenham que ter atividade física ou que tenham que estar em atividade de trabalho. E, na verdade, não é bem isso que o conceito do envelhecimento ativo, tal como reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, significa. Tá? O envelhecimento ativo significa que existam condições na sociedade que o Estado possa prover as melhores condições, tá? As condições otimizadas em matéria de saúde, participação social e segurança, e no início eram esses três pilares que sustentavam a ideia do envelhecimento ativo. Né? Ou seja, de nada adianta as pessoas não encontrarem condições de saúde, serviços que promovam a saúde para que exista a ideia de um envelhecimento ativo. Assim como, sem a participação social, sem oportunidades de participação social, também não alcançamos um envelhecimento ativo. Ou seja,
a importância das atividades de lazer, a importância do que estamos fazendo hoje aqui, quer dizer, uma oportunidade de educação, né, continuada, aprendizagem ao longo da vida, que é o quarto pilar desse envelhecimento ativo, né, que foi reconhecido num estudo, né, do ILSC Brasil, de 2015, do qual faz parte o Alexandre Kalash, justamente com outros pesquisadores, eles fizeram uma revisão daquele conceito de envelhecimento ativo para incluir como um quarto pilar a aprendizagem ao longo da vida. Por quê? Nós temos hoje, na nossa sociedade de informação, os senhores e as senhoras sabem a importância das novas tecnologias de informação, de comunicação, né, e de como o acesso à informação é uma commodity fundamental hoje para mover a economia. Então, quem tem informação, quem tem acesso à informação, quem sabe acessar a informação e as fontes, né, tudo que gira em torno da economia da informação se tornou algo muito importante. Então, esses 4 pilares, né, falando um pouquinho, só faltou falar da segurança, também é fundamental, né, para que possa haver um envelhecimento ativo, que não significa apenas a segurança de não sermos assaltados na rua. Isso também, né? Não apenas a segurança de não sofrermos uma queda nas calçadas por conta da falta de manutenção. Isso também, né? Mas a segurança também da seguridade social. Quer dizer, a gente contar com alguns alicerces na velhice, contarmos com alguma proteção social, se viermos a precisar. Tá? Então, a Seguridade Social, que foi uma conquista da nossa Constituição de 88, que tem o tripé da assistência social, da saúde e da previdência. Então, ter segurança na velhice é também poder contar com uma aposentadoria, né, com assistência social para aqueles que necessitam, certo? Adiante. Então, entendendo que a cidade amiga do idoso quer promover aquele envelhecimento ativo com a garantia daqueles 4 elementos, né? Participação social para os idosos, saúde, segurança, oportunidades de educação continuada para que as pessoas continuem se reciclando. E só mais um detalhe que eu quero falar dessa questão da educação, da aprendizagem continuada, né? Trazendo um ensinamento de Paulo Freire, que é a questão da incompletude do ser, né? Quando Paulo Freire traz que é porque nós nos reconhecemos como seres incompletos, que nós entendemos o porquê da existência da aprendizagem continuada ao longo da vida, porque somos incompletos. E é por sermos incompletos que, e termos a oportunidade de aprender ao longo da vida, que também temos a esperança. A esperança reside também nessa capacidade de transformação que todo ser humano tem. Tá? Bom, então, os tópicos que são discutidos e trabalhados nessa metodologia do Cidade Amiga do Idoso são esses 8 temas. Tá? O que a metodologia propõe, então? Que na determinada localidade se realizem grupos focais, que é uma técnica de pesquisa, né, para ouvir os participantes, preferencialmente pessoas que não se conheçam, num número ideal de em torno de 8 participantes, de 5 a 12 participantes num grupo focal, e que essas pessoas ali reunidas, que não se conhecem, sejam estimuladas para falar as suas percepções acerca daqueles 8 temas. Ou seja, como está os transportes em Bagé? Como está a habitação? E a participação social? Existem oportunidades para os idosos? E como
como é o respeito e a inclusão social do idoso no município de Bagé? Como que a sociedade, como que é o tratamento nas ruas, nos serviços, né? Participação cívica e emprego é um outro ponto a ser discutido numa localidade amiga do idoso. Existem oportunidades de trabalho para os idosos? Como que está aqui nessa cidade? Existem oportunidades de engajamento cívico para os idosos que queiram realizar um voluntariado, né? Comunicação e informação é outro ponto importante, porque também, às vezes, as iniciativas existem, mas elas não são tão bem divulgadas. Então, como que está a questão da informação e da comunicação nessa cidade? Como que está o apoio comunitário e os serviços de saúde nesta cidade? E, por fim, né, como que estão os edifícios, os espaços exteriores da cidade, estão inclusivos ou não para as pessoas mais velhas? Então, nós levamos essas 8 pétalas, como nós falamos, do Cidade Amiga do Idoso, para a discussão desses pequenos grupos, e dali nós extraímos os principais aspectos negativos, os principais aspectos positivos e as sugestões. Pedimos também sugestões para os participantes. O que poderia ser feito para melhorar, né, em matéria de comunicação, por exemplo? Por gentileza. Tá? As pesquisas amigas um projeto, a Cidade Amiga do Idoso, geralmente passa por 3 etapas, tá? Identificadas pela literatura. É importante dizer que essas iniciativas amigas do idoso, elas foram implementadas em todos os continentes. Nós temos exemplos de diversas cidades, tanto de metrópoles, como pequenas cidades, como em meio rural. Então, essa metodologia ela pode ser adaptada para diferentes ambientes. E por isso que, numa cidade como nas dimensões de São Paulo, nós optamos por fazer a experiência no nível de 2 bairros, certo? E o que nós nos comprometemos na nossa pesquisa foi com a primeira etapa, que é fazer um diagnóstico da situação. E esse diagnóstico, então, é esse levantamento de informações através das percepções dos participantes dos grupos focais. Tá? E foi isso que nós concluímos. Agora, para que isso se transforme, repercuta em políticas públicas, haveria ainda necessidade da fase 2 e da fase 3. Por isso que uma iniciativa amiga do idoso, para ela ser realmente frutífera, para ela ser realmente mais interessante, ela tem que contar com a participação não só dos pesquisadores da universidade, mas com o poder público e com a sociedade civil. Porque aí sim é um projeto que, além de ser simplesmente uma pesquisa, ele pode se transformar em projetos, programas, ações concretas. Tá? A segunda fase, então, seria a partir do diagnóstico, que levantou as principais percepções. Esses atores, sociedade civil, governo, universidade, pensarem num plano de ação. Bom, detectamos aqui os principais problemas, vamos então delinear um plano de ação para a intervenção. E a terceira fase seria uma fase de implementação, então, daquelas ideias, né, elencadas como prioritárias no plano de ação. Por favor. Bom, então agora falando um pouquinho da nossa pesquisa no Brás e na Moca, trouxe 2 imagens aqui do metrô Bresser-Moca e do metrô do Brás, né? São 2 bairros tradicionais da cidade de São Paulo, pode passar por gentileza. Por que nós escolhemos esses bairros, né? São Paulo, então, no censo de 2010, cerca de 12 milhões de habitantes, né? Uma megalópole, sem contar toda a área da periferia, então uma cidade muito grande. Né? E nós escolhemos os 2 bairros, então, que tem a Moca 75 mil habitantes e o Brás em torno de 30 mil habitantes. Né?
São bairros, como eu disse, que têm uma história longa, né? São bairros tradicionais, antigos, bairros que receberam os imigrantes, né? No século XIX, início do século XX, bairros que têm, então, esse histórico, né? Na cidade de São Paulo, mas que são limítrofes, são bairros vizinhos, mas que se transformaram, evoluíram de um modo muito diferente. O Brás sofreu, ao longo do século XX, uma série de intervenções viárias, né, e se tornou um bairro, acabou se tornando um bairro de comércio, né, como vocês devem saber, o bairro do Brás, muita gente vai para fazer compras, né, no bairro do Brás, nas confecções, né, então é um bairro de muita circulação, de população para o comércio, e a Moca se manteve um bairro mais residencial, né, enfim, onde as pessoas ainda se conhecem, existe ainda uma convivialidade de vizinhança maior na Moca. Tá? E 2 bairros, vejam bem, porque também escolhemos a Moca, um bairro muito envelhecido. Né? Já em 2010, a Moca contava com 19% da sua população eram de pessoas idosas. Né? Então, um bairro onde a presença de pessoas idosas era muito grande. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, a média em 2010 era 8,6% da população brasileira era de idosos. Na Moca tinha 19%. No Brás também estava acima da média brasileira, 10,32%, por gentileza. Tá? Então, ali a gente tem os 2 bairros, aqui todos os distritos de São Paulo, pode passar por gentileza, tá? O Brás e a Moca ficam mais ou menos ali, já indo para a zona leste de São Paulo, centro, zona centro-leste. Por gentileza. Aqui o questionário que nós aplicamos nos grupos focais, tá? O roteiro, na verdade, que nos orientou nas perguntas ali, com os 8 tópicos, e nós incluímos uma última questão, que foi como foi para o senhor participar da pesquisa. Foi muito interessante também ouvir críticas, as coisas que as pessoas acharam interessante daquela participação ali, tá? Por gentileza, pode passar. Características e procedimentos, né, desse método dos grupos focais. Eu já expliquei um pouquinho para vocês a quantidade de participantes, preferencialmente pessoas que não se conheçam. Por quê? É diferente a gente chegar num grupo já constituído, por exemplo, num dos grupos aqui presentes, onde as pessoas já se conhecem, onde já existem, inclusive, muitas vezes, lideranças ou pessoas que tenham a tendência a falar mais, outras que tenham a tendência a falar menos. É melhor ser um grupo de pessoas que não se conheçam, porque a função de quem vai estar moderando é tentar distribuir a palavra para que todos, ninguém fique tímido ou guarde a sua opinião quando pode aparecer como uma opinião minoritária. Então, tentar distribuir e ouvir a diversidade de visões possíveis. Tá? Como que nós fizemos para os convidados? Tá? Isso é uma outra questão muito importante. Pode passar, por gentileza. Nós criamos, também inspirados em outras pesquisas, implementadas na França, no Canadá, o que nós chamamos de um comitê de pilotagem, que foi o seguinte: antes de realizar a pesquisa, nós fizemos um convite aberto, divulgando para várias instituições, para o poder público, para ONGs, associações de idosos, grupos, para que as pessoas viessem compor esse comitê aberto para nos ajudar a pensar na pesquisa. Então, foram 6 reuniões desse comitê ao longo ali da execução da pesquisa, 2015, 2016, tá? Até a nossa pesquisa terminou no início desse ano, só para situar vocês também, ela é bem atual. Nós divulgamos os resultados em São Paulo em março desse ano. E esse comitê nos ajudou a pensar o seguinte: qual o melhor local para fazer os grupos focais? Qual o melhor horário para trazer as pessoas idosas, né, e os profissionais? Como convidar? Então, foi fundamental, porque essas pessoas
puderam, conhecendo melhor os bairros, nos dizer, olha, temos a ideia desse local aqui pode ser interessante, esse outro aqui também, o melhor horário é de manhã, enfim, tá? Adiante. E aí, então, nós fizemos, né, no total, participaram 114 pessoas da nossa pesquisa, tá? 73 idosos, 31 profissionais e 10 migrantes internacionais. Então, assim, porque nós fizemos categorias diferentes de participantes, também seguindo aquele método da Organização Mundial da Saúde. Ouvimos os moradores idosos, em alguns grupos, mas ouvimos também profissionais que trabalhavam com idosos ou não, profissionais de várias idades e de vários setores, a sua visão sobre aquelas mesmas questões. E no Brás, como é um bairro que tem populações imigrantes recentes, né, que transformaram também o bairro, né, muitos bolivianos, coreanos, chineses, nós pensamos que seria importante também ouvir essas populações sobre o que elas estão vendo com relação àqueles aspectos. Adiante, fizemos também entrevistas individuais para complementar os grupos focais, para poder chegar naquelas pessoas idosas que já teriam uma dificuldade de locomoção. Então, nós fomos em uma ILPI, né, uma instituição de longa permanência para idosos, e fomos também em alguns condomínios residenciais com pessoas idosas que já têm alguma dificuldade funcional, algum grau de dependência, para fazer a entrevista individual e trazer também essas percepções para a pesquisa. Adiante. Bom, então, o que nós tivemos como resultados? Tá? Primeiro, nós elaboramos alguns mapas ali, onde a gente pôde localizar de onde vieram as pessoas participar. E aí a gente percebeu que a gente conseguiu uma boa abrangência territorial no bairro, e uma das coisas que contribuiu para isso, e fica uma dica para quem pensar em implementar no seu município uma iniciativa similar, foi diversificar os locais dos grupos focais. Porque diversificando, não fazendo todos os grupos no mesmo local, a gente facilita a participação daquelas pessoas que residem no entorno do local. Tá? Então, isso foi uma das coisas que a gente percebeu. A gente percebeu também algo muito interessante, que foi que vieram participar, se denominando como moradores da Moca, pessoas que moravam fora da delimitação formal do bairro. Então, a gente percebe algo que as pesquisas apontam como uma realidade, né, que é essa percepção subjetiva do território. Né? Então, aquele que se percebe morando na Moca vai entender que o território da Moca, e isso vinha nas discussões, muitas vezes, aquela praça, ali é Moca. Não, ali não é Moca, ali é Brás. Então, assim, como que a gente identifica o território com relação aos espaços que a gente frequenta, com a nossa memória afetiva, né? Então, nem sempre coincide a delimitação formal do bairro com a percepção subjetiva. Tá? Pode passar, por gentileza. Ali o bairro o mapa do Brás, pode passar. E nós fizemos um pouquinho um perfil dos idosos que vieram participar dos grupos focais. Tá? Então, em primeiro lugar, uma grande maioria de mulheres participaram desses grupos focais. Tá? Então, ali no primeiro círculo, né, 61% dos participantes eram mulheres, isso em se tratando dos grupos dos idosos. Né? Uma grande maioria se declarou também como sendo proprietário de sua residência. Pode passar, por gentileza. Isso nos chamou muita atenção, quantas pessoas moram na sua residência, né? E o que nos chamou a atenção foi que 21% dos participantes declararam morarem sozinhos. Tá? E isso, pode passar, por gentileza, estava acima da média brasileira de pessoas idosas que moram sozinhas. No Brasil,
em 2014, 15,1% dos idosos no Brasil moram sozinhos. Na nossa pesquisa, dos participantes, 21% moram sozinhos. O que nos fez, nos trouxe um questionamento, né? Será que essas pessoas, então, que moram sozinhas, elas vêm participar, são mais participativas, porque elas estão em busca de mais interação social? Né? Ou é também uma maior disponibilidade de tempo? São pessoas que não estão cuidando de um familiar, que não estão com outras atribuições e, portanto, por isso acabaram participando mais da nossa pesquisa. Pode passar. Quanto tempo vive, trabalha ou frequenta o bairro? Isso também nos chamou muita atenção. 72% das pessoas que vieram espontaneamente participar moravam no bairro ou tinham uma relação com o bairro há mais de 15 anos. Então, um longo vínculo com o bairro. Né? Pode passar, por gentileza. Encontra limitações em suas atividades em razão de problemas de saúde? A maioria diz que não. Aí vamos passando pelo meu tempo. Pode passar, por gentileza. Tá? Em resumo, né, comparando os dois bairros, a gente teve também duas realidades um pouco diferentes. Então, uma realidade, um perfil sociodemográfico, econômico mais favorável na Moca do que no Brás. Tá? Mais pessoas que declararam uma renda elevada na Moca, mais pessoas proprietários de automóvel, de residência, da sua própria residência na Moca. Então, houve também essa diferença. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Tá? Nos profissionais que vieram participar, uma diversidade grande também, setor público, setor privado, diversas áreas. Pode passar. E aqui alguns resultados, tá, dos achados daquilo que as pessoas acharam como principais aspectos positivos, negativos do bairro. Então, em primeiro lugar, houve uma diferença de percepção com relação aos moradores e a sua relação com o bairro. Uma visão mais positiva com relação à Moca do que com relação ao Brás. Tá? Então, na Moca, por exemplo, as pessoas destacaram como sendo ponto positivo o fato de ainda haver relações de vizinhança, de as pessoas ainda se conhecerem, de ser um bairro ainda seguro em São Paulo, em comparação aos outros bairros. Né? Elogiaram muito um parque, a existência de um parque, um novo parque lá da Sabesp. Falaram que existem na Moca oportunidades de voluntariado, que existem muitos grupos de terceira idade. Falaram muito das igrejas também, das festividades das igrejas. É claro que aqui é só uma pincelada dos resultados. Houve muitos outros aspectos, né, destacados. Como pontos negativos, falaram que falta divulgação das atividades e eventos, que deveria haver mais investimento nessa questão. Trouxeram também as dificuldades, né, o problema com relação às pessoas em situação de rua, muita população em situação de rua no bairro. Né? E surgiu uma frase, né, aliás, nos dois bairros a gente destacou essas frases, porque elas sintetizam muito, nos parece, o sentimento com relação ao bairro. Então, os moradores da Moca falavam, Moca é Moca, o resto é bairro. Então, nos grupos focais apareceu de forma recorrente essa frase, Moca é Moca. Já no Brás, apareceu em diversos grupos focais, com exceção de um grupo focal dos idosos, todos os outros falaram aquela frase, vai morrer no Brás. Tá? Que também é uma frase conhecida, né, em São Paulo, uma expressão popular que surgiu, que é vai morrer no Brás. Que talvez esteja muito ligada ao principal aspecto negativo que as pessoas, os moradores do Brás sentiram, que foi a insegurança. Então, eles falaram que no Brás, o Brás é muito movimentado até às 6 da tarde. A partir das 6 da tarde, à noite, os moradores não se sentem em condições de circular no Brás.
E eles colocam que isso acaba muitas vezes afastando eles de algumas atividades sociais, como ir ao teatro, fazer um passeio, porque eles têm medo no retorno dessa questão dos assaltos, né? Lixo nas ruas foi uma grande queixa também, o lixo do comércio, né? O lixo deixado por outros habitantes também, né? E eles trouxeram muito essa questão de que como o bairro ficou muito marcado pelo comércio, que as pessoas e o poder público esquecem dos moradores, né? Que tudo é feito mais pensado para o comércio. Então eles trouxeram que inclusive os transportes, existem ótimas alternativas de transporte no Brás, metrô, trem, várias linhas de ônibus, mas que são mais também pensadas, funcionam melhor para trazer pessoas de fora para o bairro, do que fazer um deslocamento dentro de um bairro de um ponto para outro. Então os idosos trouxeram muito isso, que é difícil chegar até o BS do ponto tal, de dentro do bairro, porque faltam essas alternativas de pequenas linhas que interliguem os pontos internos do próprio bairro. Bom, vamos passar adiante. Alguns pontos em comum dos dois bairros: mais áreas verdes, surgiu como uma demanda forte, tanto as pessoas querem mais verde, mais árvores, mais parques, tá? A manutenção das calçadas, também, isso foi uma coisa básica. E como ponto positivo, eu vou destacar um aspecto que bem singular e que dialoga com outras pesquisas da gerontologia, que é o seguinte: os moradores mais antigos do bairro foram os que demonstraram um maior carinho, maior afetividade, um maior sentido de pertencimento com relação ao bairro. Então, mesmo no Brás, onde houve mais críticas, a gente percebeu que aqueles moradores mais antigos, eles falaram, inclusive teve uma frase assim, brincando com aquele vai morrer no Brás, uma moradora muito antiga, que participou de uma luta por moradia, acabou conquistando a sua moradia ali no bairro, disse assim: eu vou morrer no Brás mesmo, eu quero morrer no Brás. Eu do Brás não saio. Então, assim, por mais que existam críticas ao bairro, os moradores mais antigos não têm vontade de se mover, de se mudar. E isso reflete um conceito que a gente fala na gerontologia ambiental, que é o aging in place, né? Envelhecer no seu local, né? Que como é importante, né, para os idosos estarem naquele ambiente com o qual eles têm familiaridade, eles têm uma história, eles têm uma rede já formada, e por isso que às vezes é muito difícil, né, para as pessoas se mudarem, e hoje em dia com os deslocamentos e migrações, às vezes mudar de cidade e recomeçar uma vida em outro lugar. Para as pessoas com mais idade, existem alguns indícios de que isso muitas vezes é mais difícil, tá? Reconstruir todos esses laços, todas essas relações e o sentimento de pertencimento com o lugar. Isso apareceu muito forte com relação aos nossos bairros, que as pessoas que recém tinham se mudado, estavam morando há menos de 5 anos, traziam que não estavam gostando do bairro, que até cogitariam de se mudar, mas aqueles mais antigos já não viam a possibilidade e a vontade de se mudarem para outro local. Pode passar, por gentileza? Só uma imagem para ilustrar a questão das calçadas. Essa primeira aqui, no bairro da Moca, a segunda ali no Brás. Essa da Moca, vejam que interessante. Nós tiramos, tá? É na frente de um hospital e na frente de um ponto de táxi. E esse desnível na calçada, grande ali, vocês imaginem na frente do hospital, chega uma cadeira de rodas, chegar alguma pessoa de muletas, chegar e vejam a adaptação, né? A população mesmo, ou provavelmente, ou os taxistas ali, escreveram degrau, com uma sinalização. Então, quer dizer, são os arranjos, né, onde falta muitas vezes uma fiscalização, o poder público, quer dizer, né? Ou o próprio hospital que deveria reparar
aquela calçada. Então, a população dá um jeitinho, vai ali e sinaliza, atenção, degrau. Adiante, por favor. Tá? Tem outras várias análises que a gente está fazendo nesses resultados, como, por exemplo, a questão do envelhecimento feminino. Tá? Uma pesquisa que recebeu um prêmio, é uma mestranda que faz o mestrado sob minha orientação, a Lucila Egídio. Ela tem trabalhado sobre o que apareceu nessas falas todas com relação ao envelhecimento feminino. Tá? E ela detectou que a temática mais frequente com relação ao envelhecimento feminino foi a questão do trabalho. Tá? Então, muitas idosas trouxeram relatos de que, quando eram jovens, não puderam trabalhar, que o marido tinha ciúmes que elas trabalhassem fora de casa, então elas acabaram retornando para o lar, né? E muitas dessas idosas hoje então não têm uma aposentadoria e fazem pequenos trabalhos domésticos, fazem doces, fazem... Então, assim, essa relação com o trabalho para o envelhecimento feminino, ela apareceu muito forte na nossa pesquisa e para essa geração. Mais adiante, limitações dessa pesquisa, né? É claro, a gente tem ouviu um grupo específico de participantes e a gente não pode generalizar as conclusões, né? No entanto, algumas pesquisas com grupos focais indicaram que esse método, a partir de 2, 3 grupos focais com uma população similar e aplicando um roteiro semi-estruturado, já permitem captar pelo menos 80% dos temas que poderiam surgir, e principalmente dos temas mais comumente compartilhados. Tá? Portanto, com o número de grupos focais que nós fizemos, que foram 8 em cada bairro, nós temos ali, muito provavelmente, alcançamos as principais visões, né? Os principais temas comumente compartilhados. Desafios dessa pesquisa. A continuidade. Tá? Eu vou destacar essa questão. Nós fizemos ali o levantamento, mas como eu falei para vocês, para que isso tenha uma continuidade, que isso tenha um efeito, é preciso que a própria população tome posse desses dados e cobre do poder público, e que o poder público também olhe e acolha esse levantamento que veio, como eu disse, de baixo para cima. Né? Nós, pesquisadores, nós da universidade, sozinhos também não conseguiremos implementar, né, alguns desses projetos. Mas, nessa força, quanto mais houver mobilização e diálogo entre as 3 partes, mais o projeto pode conhecer uma perenidade. Né? E aí, gente, vocês sabem, os desafios das mudanças de governo. Nós começamos essa iniciativa no Brasil na Moca em 2012, as primeiras conversas com a subprefeitura, com a prefeitura regional. Desde que nós começamos, já passaram 3 governos, né, com tendências políticas, partidos diferentes. E a cada vez nós fomos lá, batemos na porta, tivemos que recomeçar toda a conversa, reatar, né? Por quê? Nós temos que, nesse país, lutar, entender que as políticas de direitos fundamentais não sejam questões partidárias, né? E que tudo que tenha sido construído de bom não seja destruído num próximo mandato simplesmente por uma questão partidária. Nós temos que pensar em políticas de Estado, né? Ou seja, que aquilo que seja interessante, que seja bom, seja mantido, né? E que isso sobreviva às diferentes gestões e sobreviva aos diferentes egos políticos, né? E para isso, a população tem que se empoderar, né, das suas demandas. Bom, pode passar. Ali eu colocava só um exemplo, foi uma pesquisa que eu tive conhecimento só depois de já ter implementado, mas que eu recomendaria, já que nós estamos procurando divulgar e estimular que iniciativas parecidas sejam feitas em outros municípios. Uma ideia muito boa que tiveram em Manchester, né, na Inglaterra. Capacitaram moradores idosos para serem co-pesquisadores. Então,
O grupo de pesquisa, além de ter aquele comitê que ajudou, selecionou, recrutou pessoas idosas interessadas em trabalharem na pesquisa, como co-pesquisadores, e essas pessoas idosas do bairro foram aplicar as entrevistas individuais, também com outros idosos. Eu achei essa ideia muito interessante, genial, e se eu fosse recomeçar a pesquisa, eu teria adotado essa ideia, né? Algumas conquistas, né? Nós fizemos, então, o diagnóstico, que eu falei para vocês, que cada daquelas 8 pétalas nós temos ali vantagens, desvantagens e sugestões. Eu trouxe apenas ali algumas para exemplificar. Temos esse diagnóstico hoje. E com esse diagnóstico e com as falas que nós gravamos dos grupos focais, depois transcrevemos, nós fizemos esquetes teatrais. Então, convidamos o grupo de teatro da terceira idade, da Universidade Aberta Terceira Idade, da USP, da EASH, né, da escola na qual eu atuo. Eles pegaram aquelas falas e criaram esquetes teatrais para divulgar também um pouco dos resultados. Pode passar, por gentileza. Tá? Aqui uma parte do plano de ação que começou a ser elaborado, com ideias de algumas propostas, né? Por exemplo, no transporte, uma das ideias que surgiram, um trabalho de educação com os motoristas de ônibus, que veio muita reclamação com relação aos motoristas de ônibus, do embarque e do desembarque, né? De passageiros, como os motoristas têm que estar preparados para acolher os idosos. Pode passar, por gentileza. Outra implementação que nós já conseguimos muito bacana no Brás foi uma oficina de teatro para pessoas acima de 50 anos. Tá? Essa é uma escola do governo do estado de São Paulo, uma escola de teatro. E nessa escola, há anos atrás, tinha alguns cursos para idosos que deixaram de acontecer. Os participantes do Brás destacaram isso. Olha, naquele grande espaço ali daquela escola, devia ter algumas atividades para o público idoso. Com essa sugestão, nós batemos na porta da escola de teatro e eles acolheram a sugestão e implementaram uma oficina que foi muito bonita, muito bacana. Aí algumas fotos que ilustram, pode passar, por gentileza. Pode passar. Tá? Para a universidade também foi um ganho muito grande, né? Nós publicamos esse livro ali, sobre envelhecimento na cidade, né? Tem um trabalho relacionado a essa pesquisa Bairro Amigo do Idoso, vários trabalhos de pós-graduação, de pesquisa, apresentações, publicações. Esse prêmio, tá? O prêmio Tomiko Born, que eu falei para vocês, aquela mestranda, né, num Congresso Municipal de Envelhecimento Ativo de São Paulo, né, nós ganhamos o segundo lugar com aquele trabalho sobre gênero. Pode passar, por gentileza. E, para concluir, realmente, a minha fala, eu quero trazer uma outra fala daquele senhor. Porque se ele disse aquela frase que era um tanto negativa, ele terminou o grupo focal com uma frase maravilhosa, com uma frase belíssima, que eu acho que é o que nos dá esperança. Ele disse o seguinte, porque uma frase que eu sempre digo e repito, ninguém pode fugir à evolução, nem a pessoa, nem o Estado, tudo. E essa foi a frase que fechou o grupo focal. Depois que ele falou isso, todos os outros participantes começaram a aplaudir, e eu só de me lembrar eu me arrepio, né? Porque esse senhor foi um dos senhores que veio assistir a divulgação dos resultados da pesquisa. Eu me lembro, eu vi a presença dele na plateia. E eu acho que é com esse sentimento que a gente tem que trabalhar, né? Que nada pode fugir à evolução. E para concluir, eu quero fazer uma homenagem ao cidadão de Bagé, idoso, meu amigo, querido, e já que estamos numa época de feira literária, poeta Luiz Coronel, um idoso que está completando seus 80 anos, e eu trouxe alguns versos aqui do Luiz Coronel, então, para render uma homenagem a esse querido amigo poeta. Nesse outono tão azul, tão de leve o tempo avança, que as horas não correm, dançam enquanto o tempo descansa. Minha idade eu não sei,
Nem existe quem me diga, sou apenas um menino com lembranças muito antigas. Quando me olho no espelho, para mim mesmo eu digo, quanto mais o tempo passa, mais me pareço comigo. Então, fica aí a minha homenagem e os meus agradecimentos. Muito obrigada pela atenção.